Salve, jovens do YouTube, nós somos o Let's Podcast e eu tenho aqui o meu amigo Saulinho. Fala, Saulinho. Fala comigo, meu querido, tudo Bom tranquilo? demais. Beleza? Cara, hoje nós temos um convidado diferenciado. O cara que é o... Você lembra daquele filme do Will Smith, o Rich? É Rich? É conselheiro amoroso. Nós temos o Rich da vida real aqui hoje com a gente. Caraca, hein, que moral, hein, filho? Hoje nós não vamos cometer os mesmos erros. Não vamos. Mas cuidado, gente, porque o Hit lá, ele fazia os homens conquistar. Geralmente eu destruo os relacionamentos ruins. Então, Sensacional. fica a dica aí pra quem Bom tá demais. ouvindo, tá? Então, você se apresenta aí pra galera, fala aí. Fala aí, galera da região dos Inconfidentes, que me acolheu aí nos últimos 8 anos. Sou o André, tô terminando o curso de jornalismo, sou escritor, mentor, coach e vim aqui participar, né, dessa brincadeira, conhecer a galera e Muito conversar um pouco sobre a trajetória e Bom demais. vamos lá, let's bora. Bom demais. Pois é, seu nome é André Ferrari, né? André Ricardo Ferrari. André Ricardo Mas Ferrari. o Ricardo Não fica em fala- off ali, Não né? precisa falar Ricardo, não? Não precisa, não? É uma coisa meio mexicana, né? Então, a Não, Ferrari que diga. não faz essa piada. Não, eu já tô te impedindo. Não faço. 3, 4 anos, é a minha meta. A meta é mesmo? a meta, né? Ah. Fazer aquela metalinguagem ali, né? É, bom demais. Da hora demais, cara. Bom, você é escritor, né? Exatamente. Também é um Instagrammer, né? Influencer. É que tem um Instagram aí. Quantos seguidores tem hoje, seu Instagram? Acho que tá por volta de 1.203.000, por aí. 200. Caraca. Essas casas decimais, elas são mostradas pra você? Porque quando a gente Mostra. entra lá, só mostra 1,2. 1,2. É, sim, no Insights lá do Instagram. Pois Mostra é. assim, aparece certinho a quantidade. E também tem alguns aplicativos, né, que mostram quanto está crescendo por dia. Assim, ferramentas que a maioria dos digitais influencers eles usam para avaliar o dinamismo e o crescimento da conta. Ah, legal. Sensacional. Bom, começar aqui te perguntando assim, eu sei que a gente fez um briefzinho, algumas coisas você já falou com a Sim. gente, mas é porque você falou tanta coisa bacana que eu vou te perguntar de novo. O pessoal de manda casa ver. Tamo junto. Tá, quando que foi assim que você resolveu trabalhar com a internet? Quando que você falou assim, não, vou investir no meu Instagram, vou fazer isso crescer Sim. e aí depois conta esse processo pra gente. Então, acho que antes da internet, que na minha opinião é só uma plataforma, eu sempre me senti meio que um escritor, né? Eu sei que a sensibilidade está muito mais associada ao feminino e tudo mais, só que eu tinha uma relação tão íntima com meu pai que aí eu comecei a desenvolver essa vontade de escrever. Comecei lá mais ou menos em 2008, 2009, poemas mais tradicionais. E aí eu percebia que o mercado editorial é muito difícil de entrar naquela época, né? Então, com o tempo, eu fui percebendo que as redes sociais, o Twitter, o Facebook e hoje o Instagram viraram plataformas de alcance que você não precisa necessariamente de uma indicação ou de se aprofundar mesmo em alguém que conheça alguém para ser indicado. Então, as redes sociais... É muito democrático, né, cara? Demais, demais. Comparado Sim, com ao lance mais certeza. tradicional, do editorial, enfim. Sim, eu lembro que lá na época, 2009, eu tentei entrar em contato com a prefeitura para ver se eu conseguia um patrocínio para fazer 200 cópias. E aí hoje não, você tem as ferramentas, né, de até publicar o livro em PDF, gratuito, enfim. Você mesmo consegue desenvolver tudo. Basicamente foi isso, assim, o início de tudo. O início, mas isso falando isso lá em 2008 que você falou, né? Sim, Volta de 2008. Sim. Tá, e quando você foi pra internet, que você viu um potencial na internet, conta pra gente que época foi e como que você viu esse potencial na internet. Sim, então, eu fazia o curso de economia, igual até comentei com vocês mais cedo, mas eu comecei a ver a internet já ali em 2011, 2012, o Twitter, antes de ter essas propagandas que são absolutamente chatas, uma ferramenta sensacional. E aí eu comecei a publicar pequenos trechos do que eu escrevia e via um resultado bacana. E aí eu percebi que existia uma chance de ser remunerado com aquilo. No começo foram mais permutas mesmo. Eu tinha um Twitter relativamente grande para a época e aí, sei lá, trocava 3 posts em troca de uma blusa de uma loja. E aí fui assim, aos poucos, meio que tropeçando. Aí conseguia um pouquinho de dinheiro, um mês R$200, no outro mês nada, no outro mês 2 bermudas. E assim fui gradativamente crescendo. Até que veio a virada de jogo. Eu decidi fazer o jornalismo aqui na UFOP porque era um curso que tem muito mais a ver, né? Você consegue ver os mecanismos de comunicação, as linguagens, as plataformas. E principalmente no meu terceiro período, nunca vou esquecer a minha professora Jean, que ela simplesmente deu uma aula mostrando sobre mecanismos de remuneração na internet, na aula de web jornalismo. E aí ela falou sobre o blog, como que você poderia se remunerar com o blog e tudo mais. Eu já tinha um certo público,
E aí eu criei um blog e me afiliei ao Google. E o Google tem um programa que ele te remunera, coloca aquelas propagandas chatas, né? Por exemplo, se você acessa site de tênis, vai aparecer propaganda da Centauro. E aí me afiliei, e aí a partir do momento que eu vi, isso mais no final de 2014 já, o primeiro pagamento que eu recebi, se eu não me engano, foram $20, que na época o dólar não era nem R$3. Então eu falei, nossa... $20 hoje é R$5.000. Só fazer a arminha que passa, brincadeira, resenha. Resenha. Mas enfim, e aí ao invés de pegar esse dinheiro e gastar, eu comecei a reinvestir na minha página. E aí eu comecei a aumentar a minha página e, consequentemente, o tráfego. Aí de $20, no outro mês eu ganhei 100. Aí no outro mês eu ganhei 200. Aí no outro mês 500. Isso em dólar. E aí é engraçado que na época, em 2014, eu ainda tinha 100% de bolsa da UFOP, que era os R$300 que me salvava ali, né? E aí na metade de 2015 eu perdi esse recurso, porque eu comecei a ganhar um volume, assim, muito grande e comecei a crescer mesmo e reinvestir na página, e crescer a página e crescer a remuneração. E assim foi até o ponto que, quando eu estava mesmo crescendo, o meu pai teve câncer e aí eu tive que parar a faculdade. Esse foi o começo, assim, de tudo. É bem interessante que, é claro, a nossa sociedade valoriza muito o diploma, mas você, através de uma dica de uma professora, ainda no andamento do curso, começou a ter sucesso num trampo muito massa, muito legal, para a época inovador, né? Porque sim. Nós estamos em 2021, hoje está todo mundo atirando na internet loucamente. E na época não, na época era uma coisa muito mais visionária. Sim. Então, você, com a dica, o estalo dessa professora, você deslanchou ali já em 2014. Né? Isso. Vale a pena lembrar que eu comecei mesmo na internet em 2009, nesse processo de tropeçais, e não consegui nada estável. Eu tive até um pouco de resistência da família, porque é comum, né? Geralmente eles querem empregos mais tradicionais, fazer faculdade direitinho, e tanto Medicina. que eu só vou formar mesmo porque o meu falecido pai... Era o sonho da vida dele, né? Ter um diploma de ensino superior e tá tudo bem. Porque o curso acabou ajudando. Claro. Se algum dia você for pra delegacia por ter roubado um cone, pelo menos você não vai pra... Fez isso. Vale a pena ressaltar que na época eu não usava só o meu conteúdo. Aí eu fiz uma conexões com pessoas que escreviam e falavam: Fulano, posso usar seu texto no meu blog? Fulano, posso usar seu texto no meu blog? E aí eu meio que vivia sem usar a minha imagem. Comecei no Google AdSense, o blog nem tinha meu nome nem nada, usava alguns textos meus e textos de outras pessoas. Até que o Facebook começou a ter uma queda gigantesca de alcance. Então eu que ganhava X, comecei a ganhar 10% a menos, Caraca. 20% a menos. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas esse alcance de página do Facebook, além de já ser algo natural deles... teve um impacto profundo nas eleições da Hillary contra o Trump. Que aí o Facebook foi processado e tudo mais. E aí, a partir dali, começou a cair vertiginosamente o faturamento. Para mim, homem solteiro que vivia em república, tranquilo. Ainda continuava ganhando ali muito mais acima da média do que da população. Mas aí eu pensei assim, eu preciso alterar o meu jeito de viver na internet. E aí que eu parti para o Instagram. Uhum. E é interessante, cara, que você afirma que ganhou $20 primeiro e não gastou o dinheiro, você investiu o dinheiro. Exatamente. Né? Então isso aí você falou da economia, né, na tua vida. Sim, né? sim. Então isso é bem interessante, a maturidade para poder seguir com o teu trampo, né, velho? Sim, quando a gente vem de uma família humilde, vê algumas questões de dificuldade, de, por exemplo, não poder tomar um açaí quando quiser e não sei o quê... Você acaba pegando, eu pelo menos, tinha esse pensamento de guardar uma parte e reinvestir no que continuava dando certo. Enfim, foi engraçado que com o blog ainda, quando estava na alta, eu comecei a fazer parcerias. Ensinei mais ou menos a metodologia para um amigo meu e ele me dava X%. Para minha madrasta, para minha tia, para minha ex-namorada, que foi até minha sócia por um tempo. E assim sucessivamente até que eu virei a página para o Instagram. E foi daí... É o que todo mundo faz hoje, né, cara? A galera vende cursos. Então, tipo, isso tá me impressionando, que ele foi muito inovador pra época. Hoje todo mundo faz isso. Vende os cursos, aprende a fazer uma coisa, vende curso, né? E bomba de ganhar dinheiro. E você já fez isso na época. Sim, e no começo também no Instagram, eu acho que o que deu de diferencial foi que eu focava só em conteúdo. Então, no Instagram, até determinado ponto, eu não vendia e nem oferecia nenhum tipo de serviço. E aí eu fui criando estratégias para crescer.
E aí fui crescendo. É lógico que eu já tinha um público que vinha do Facebook e meio que mudava de plataforma. Você teve que alterar a linguagem, alguma coisa? No Instagram ser um lance mais de foto e textos menores, no Facebook às vezes o textão, rolou ou não? Então, no Facebook era mais dinâmico. Eu poderia fazer tanto uma frase de 2 linhas quanto um textão que o alcance estava dentro da mesma média. No Instagram eu fui descobrindo ao longo do tempo quais tipos de post que rolava mais engajamento e tudo mais. E assim sucessivamente. Sensacionais. E os stories também, né, cara? O Instagram, com o Snapchat, né? Sim, né? lembro, aquilo ali, certeza, né? o Instagram pegou aquilo e foi. E aí... Uma pirraça do Zuckerberg, né? Falou assim, ele quis comprar o Snapchat, falou, já você vai vender, não? Eu vou pôr o Snapchat em tudo, então, agora também. Foi fazendo em tudo, né? Exatamente. Até o WhatsApp tem... E a gente tem que se adaptar sempre, né? Porque as redes sociais sempre estão mudando. Senão você acaba ficando obsoleto. E é num estalar de dedos, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, hoje você é escritor, né? Sim. E aí estamos com um livro aqui. Inclusive, ô Edu, dá um zoomzinho pra mim aqui, por favor. Isso aí. Aqui, ó. Você não precisa de ninguém para se sentir completo. Exatamente. Exatamente. Eu queria saber o seguinte, se isso aqui saiu de uma inspiração própria, de alguma decepção amorosa que você teve anteriormente, alguma coisa assim, né? Porque hoje você trabalha com... essa frase aqui, ela resume muito de tudo que você vende hoje, pelo que você falou com a gente. Sim. Então isso surgiu de uma decepção, alguma coisa assim, ou não é uma inspiração mesmo, uma visão de mercado? Não, é uma coisa individual mesmo. Não é algo completamente comercial, porque eu acredito que tudo que você faz com sentido estritamente comercial não vai conseguir um resultado efetivo. Uhum. Mas eu também não sofri nenhuma decepção amorosa. Inclusive, tive 2 bons relacionamentos. Um abraço para as minhas 2 ex que, caso eventualmente estejam vendo. Engraçado. Bárbara e Pamela, vocês moram no meu coração, de verdade. Mas o que acontece eu sempre tive uma relação muito íntima com meu pai. Então, você está falando que eu sou escritor hoje, mas eu me considero escritor há mais de uma década. E essa sensibilidade, ela nasceu primeiro com a relação do núcleo familiar que eu tinha com meu pai, com a minha mãe, também com as minhas tias. Como eu era o único que morava muito distante, quando eu passava as férias no Espírito Santo, eu morava em Minas, né? Passava as férias no Espírito Santo, eu tinha um acolhimento muito gigantesco da família. E sem ter esse ciúminho de primo, nem nada. Tanto as primas quanto os primos, os tios, os avós, me tratavam de uma maneira que eu me sentia muito acolhido. Então eu tento transcrever nessas palavras o tipo de relação ideal que eu acredito. Cara, e assim foi surgindo. Muito legal. Cara, tá com quantas cópias? Esse eu não sei, porque esse na verdade é o terceiro. Sim. Ele é da editora, ele foi lançado tem 1 mês, então eu só consigo saber... Como a editora é um processo mais burocrático, eu só consigo saber de 6 em 6 meses. Entendi. Mas os outros 2 que eu lancei, o primeiro, que é o Não Aceite Essas Migalhas Emocionais, que ele só tá na versão e-book, ele já vendeu mais de 20 mil. Caraca. E aí, de acordo com a Câmara Brasileira de Letras, acima de 15 mil é considerado best-seller. Mas... Temos aqui um best-seller. Cara, eu tô falando com você. A gente coloca na bio do Insta só pra fazer um marketing, né? Mas, enfim... Cada dia que passa, a gente tá mais chique, viu? Que orgulho de você e da gente. Exatamente. Que isso, é uma honra pra mim. Cara, é muito bom saber, assim, que pessoas daqui da cidade, né? Moram aqui perto da gente, moram no bairro aqui do lado, estão tendo esse sucesso, assim. A gente, assim como você falou ontem, a gente se sente parte disso também. Com certeza. Né? Parte desse sucesso, porque isso veio daqui da nossa cidade, é muito legal isso. Eu não sou de ler, mas eu tô extremamente curioso para ler isso aqui e eu não sei se vou mostrar pra minha namorada, não. Cuidado, hein? Cuidado. Cara, mas é um livro, uma linguagem bem simples, você pode abrir em qualquer página que vai servir. Então é bem tranquilo de ler, assim, não é uma leitura densa. Sim. É uma linguagem mesmo de internet. Eu tô ansioso para ler, de verdade. Pô, bacana. E como que é a abordagem das pessoas, cara? Que chega lá no Instagram, no Facebook você falou que atua um pouco menos, mas ainda tá lá com 400 mil pessoas, né? Mais ou menos isso, 420 por aí. E você, claro, é um mentor de relacionamentos, né? Sim, então você organiza a agenda para atender essas pessoas, mas também chega ali a galera do comentário. Como que você trabalha com isso? Tanto com a mentoria, tanto com, de certa forma, os palpites, o atendimento ali na hora, né? Existe isso? Com certeza. Lembrando que eu me considero escritor já há muito tempo, mas o lance das mentorias de relacionamento ou consultoria de relacionamento começou em 2019
uma sugestão de uma pessoa que me seguia, inclusive de um homem, né? Que vai na contramão da grande maioria do meu público, que é em densa parte feminino. E aí, a partir disso, eu comecei a construir um método, e aí eu divulgo as agendas e vou alocando. Eu não tenho equipe, trabalho sozinho, mas eu também fico atento aos comentários, às críticas construtivas, às críticas destrutivas, que também, eventualmente, sempre rola, né? Enfim, mas acontece. Tem muito hater, cara? Até que não, porque como é um nicho de um público feminino gigantesco, chega a 94%, é pouco. E quando acontece o hater, geralmente são dois tipos. Tem algumas mulheres que são feministas mais radicais, lembrando que eu, André, me considero progressista, pró-feminista, mas existe uma pequena parcela ali do feminismo que é radicalizado, que acaba, às vezes, até atrapalhando, do tipo, você é um homem tentando ensinar as mulheres como agir dentro de um relacionamento. Eu só consigo enxergar o panorama do relacionamento. Eu não consigo enxergar a mulher ou o homem. Tanto que eu atendo ambos, apesar do público ser mais feminino, como eu já disse. E quando aparece os homens, às vezes tentando julgar a minha sexualidade, né? Apesar de ser hétero, fala assim, viadinho, coisas de baixo calão. Meio que homofóbico, assim, né? Mas não me deixa abalar, assim. Mesmo sendo hétero, enfim, eu sinto até um pouco de pena, né? Porque a gente já tá em 2021 Com e certeza. a pessoa acha que chamar o outro de homossexual vai ofender. Chega a ser bizarro, né? É complicado. Eu acredito que você deve ter o tipo de hater também, aquele cara que ele era extremamente abusivo com a namorada, que foi depois de uma consultoria sua, ela largou ele por algum motivo e ele vai atrás de você. Já aconteceu? Então, já aconteceu, deixa eu ver aqui. Já aconteceu uma única vez até hoje, porque é algo sigiloso. É tanto que quando eu posto algo, é geralmente a resposta do resultado e cortando o nome. E muitas mulheres, como elas têm até medo, elas apagam a conversa, eu acredito. Então é muito raro. Aconteceu uma vez do cara me mandar uma mensagem me ameaçando e tudo mais. Como foi algo pontual, eu nem respondi. Eu deixei no vácuo mesmo. Mas, evidentemente, que se ele continuasse, aí eu procuraria medidas judiciais, né, para garantir e resguardar minha integridade física. Tem que chamar um bom advogado mesmo. Fica a dica aí. Aqui, e lá no direct, chega muita gente, tanto com interesse em relação ao conteúdo, quanto interesse em você também, da tua personalidade. Você é um cara construtor de grandes relacionamentos ou que faz uma manutenção nos relacionamentos. Sim, sim. Então, a mulherada fica, você é o cara ideal pra estar comigo. Como é que o assédio funciona? Como que é isso? Então, existe, mas de maneira um pouco mais indireta, assim. Porque as mulheres, elas não são... a nossa sociedade estruturada do jeito que tá, geralmente é o homem que toma a atitude, né? Então, geralmente isso vem de maneira mais indireta. A grande maioria dos directs, que não são para fins comerciais, são elogiando o conteúdo, ou às vezes esse tipo de elogio, assim. Às vezes acontece algo engraçado de eu postar que, por exemplo, tô solteiro. Aí a mãe de alguém fala assim, nossa, você seria ideal pra minha filha. Isso é engraçado. Caraca, inclusive já aconteceu. E deu certo. Deu certo? É bom que a sogra já vem conquistada, né? É bom demais, que isso. É isso aí. Cara, Você fazer uma coisa. Pode ir. Você vai pegar a chave do carro do cara e vai andar, velho. Não. Eu queria, mas não vou não. Se quiser, tá aqui, ó. Não fala duas vezes. Cara, só abrir um parênteses. Parou um carro aqui outro dia e começou a buzinar e a gente no meio aqui da entrevista, entendeu? Aí se fosse... Chato. Eu falei, mano, se fosse o teu carro, a gente ia brigar. Não, velho, mano, passa longe, tá ligado? Só pra ressaltar, eu e o João somos apaixonados com o carro e o André, embora seja Ferrari, tem um puta de um... Pode falar o carro? Pode, puta de uma BMW, né, cara? Tem que respeitar, né? Não é, João? Não tem que respeitar o carro? Não é qualquer BMW, Não é qualquer né? BMW. Não é qualquer, não. O que eu falei com ele mais cedo, meu sonho de consumo, de fato, vou chegar ainda. Oremos. Até quem sabe eu não comprar a sua daqui a um tempo. Quem sabe. Mas é um carro bacana, é muito legal. Não. A gente tem que se presentear também, né? Eu tenho uma confesso que eu tenho uma consciência financeira de reinvestir, de guardar uma parte, mas a gente tem que se presentear, senão a gente só vive o trabalho. Então, quando você alcança um determinado
nível ali é tranquilo, você se dá um presente e tá tudo certo. Eu tenho que fazer aprender com você, porque eu me presenteio demais e esqueço a consciência financeira, entendeu? Você faz outros investimentos também? Sim. Comecei a estudar sozinho mesmo, né? Sobre renda fixa, tesouro direto, ações, fundos imobiliários. Aí eu diversifiquei o meu patrimônio, assim, para futuramente, né? Para ter um rendimento mais passivo. Sensacional, Sim, cara. estudei sozinho mesmo, sem entrar nessas de banco grande que só querem, cortar os nossos... Exatamente. Tem que tomar cuidado, mas eu faço sim. Cara, você falou que você tem um Instagram com 1,2 milhões de pessoas, né? Exatamente. E você trabalha sozinho, né? Como que é administrar? Porque é uma rede social com um número gigantesco de pessoas, né? Sim. Como que é isso? Você separa igual o Leandro, ele separava uma parte do tempo do dia dele para fazer isso, você lembra que ele falou? Como que é no teu caso? Que é muita gente, então demanda muita atenção, demanda um engajamento que tem que rolar aquelas... Você deve fazer 4 postagens por dia, né? Às vezes até mais. Pois é, como que rola isso? Como que é a sua rotina quanto a isso? Então, acordo com o olho fechado, o olho aberto e já vou lendo todas as DMs e vou respondendo, assim, tudo que já foi enviado da noite até de madrugada. E aí, ao longo do tempo, da minha rotina, às vezes eu estou estudando, agora eu estou num período mais de ócio, então é mais tranquilo, né? Com a pandemia e tudo mais, de ficar abrindo toda hora. Mas, por enquanto, eu dou conta, assim. Então, eu abro mesmo tudo, vejo se eu sempre faço questão de interagir com a pessoa. Mesmo se ela faz só um elogio, eu vou lá e curto. Eu não respondo só porque a pessoa falou assim, vamos fechar uma mentoria, que dia você tem vaga? Eu respondo todos, ou pelo menos interajo, né? Sim. Enfim. E aí eu vou marcando a minha agenda, fazendo. Alguns fazem por texto, outros por vídeo. E aí vamos seguindo. Caraca, muito legal. E você comentou que não consegue ainda dar uma atenção 100% pro Instagram, né? A tua principal rede social, certo? Por causa do teu trampo como escritor, né? Então, é meio que tudo ao mesmo tempo, né? Na verdade, eu sou escritor e mentor de relacionamentos e o Instagram é a plataforma que eu utilizo para fins comerciais e de conteúdo também. Eu sempre brinco, assim, porque como eu faço as postagens e tudo mais, já é um tipo de conteúdo gratuito de valor para as pessoas. Mas para quem quer ter algo, às vezes simbólico, como é um livro físico, ou algo que seja mais direcionado, como pode ser um livro digital, ou algo ainda mais profundo e focado no problema da pessoa, como é a mentoria, então eu ofereço isso para remunerar o tipo de trabalho que eu já desenvolvo há muito tempo, assim, escrevendo na internet. Entendi. É bacana demais. Eu esqueci o que eu ia perguntar agora. Nesse momento, algum tem na cabeça pra perguntar, mas eu prestei não, deixa eu perguntar, peraí. Pode. Você vai pedir um conselho, Frei. Não. Eu ia te perguntar assim, como é a vida de um escritor na questão de trabalho? Eu tô te falando assim, eu sou arquiteto, né? E tem dias que eu acordo... Só fica desenhando. Jogando The Sims. Tem dias que eu acordo e eu não tenho a criatividade que eu queria ter naquele dia. Então eu tenho que optar por fazer um serviço mais braçal, alguma coisa assim. E aí tem dia que eu chego assim, né, no escritório e sai muita coisa. E tem dia que às vezes eu tô sem criatividade nenhuma, eu chego em casa, eu tô tomando banho e aí eu resolvo um projeto na cabeça, que às vezes tem dia que eu saio do banho e volto pro escritório para finalizar aquilo ali. Como é a vida de um escritor? A questão da criatividade, em que você se inspira, como é o seu ambiente de trabalho? Sim, existe um estereótipo de que a gente tem um dom divino de escrever. Eu acho isso balela. O que acontece eu sempre gostei da arte, no caso da escrita em si, e aí a questão de como isso acontece é relativo também. Tem dias que eu escrevo menos, tem dia que eu escrevo mais. Então, para exemplificar essa questão desse livro que você está lendo, eu tinha um prazo que eu recebi ele em junho de 2019 e eu tinha que entregar ele no último dia do mês de novembro. Até dia 15 de novembro eu tinha escrito 15 páginas, eram 170 o total. Então, o resto das 155 páginas eu fiz em 14 dias. Foi na pressão mesmo. E aí, como você já tem um estilo criado, até o próprio mecanismo de escrita acaba sendo facilitador. Mas evidentemente que coisas que você observa no cotidiano servem de inspiração para escrever. E até outros livros também servem de inspiração. Cara, mas aí você escreveu 15 páginas, mas essa meta de 170 era na tua cabeça ou era uma exigência... Dessa editora. 170? 170.
Caraca, então é igual o orientador faz com a monografia, né? Sim. Nesse caso, como é mais burocrático, né? Sim. Mas também o nível de exigência é muito maior. Tanto Olha que que os legal, livros digitais, eu peguei posts que já eram antigos e contratei uma design, ela fez rapidinho e aí, do jeito que eu quis, do jeito que eu queria. Agora aí não, foi bem mais burocrático, né? E você... desculpa que você perguntou. Não. Você acumula textos, eu vou engavetar isso aqui, uma hora eu vou precisar, ou tudo que está lá na internet, que está no livro, você vai fabricando aquilo, vai soltando, você consegue fazer uma gestão de escrita, esse tema aqui eu vou soltar só depois, como é que funciona, cara? Porque você solta muito conteúdo, você é um grande escritor, pelo que estamos vendo, um best-seller. E no Instagram, cara, o Instagram, é muito difícil manter um bom conteúdo e é um conteúdo inspirador, né? Inspira milhões de pessoas, cara. Como que é essa gestão? Como que é essa manutenção de texto, cara? Então, confesso que como já tem bastante tempo, então eu tenho bastante conteúdo guardado. Quando eu não estou nos dias muito bons, eu pego textos antigos e reposto, e ainda assim o engajamento é bom. Mas eu não tenho essa de achar eu vou soltar determinado conteúdo em tal horário. O que vier eu tô soltando, assim. É claro que eu tenho estratégias de crescimento e tudo mais, mas que não estão associadas necessariamente à produção de conteúdo. São mais técnicas da plataforma em si do que do conteúdo. O conteúdo deixa à vontade. Cara, muito foda, viu? Muito. Muito foda. Cara, tem que ter... Gente, pensa... Muita organização pessoal, superação das coisas que você até falou ali em off, do que está falando aqui, organização profissional, organização financeira, planejamento, não é, Joãozinho? Muito foda, cara. Virei isso. Cara, não é só minha ex, não, cara. Eu também virei teu fã. Fazer uma consultoria com ele depois. Gente, tô precisando. Pois é. Conheço uma galerinha que também tá. Todo mundo precisa, com cara. certeza. Eu acho que assim. Igual você falou que a sua profissão, assim, você não gosta de falar assim, coach, né? Sim, é um mentor, mas de qualquer forma, você falou que tem que se distanciar da psicologia, né? Claro, da questão da área médica, né? Mas, de fato, acaba sendo uma terapia, né? E eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa de terapia para tudo na vida, porque, assim, a vida é muito doida, né, cara? E o relacionamento, cada um é de um jeito... Cada pessoa é de um jeito e são pessoas criadas em ambientes totalmente diferentes, com costumes totalmente diferentes que se juntam. E é muito complicado. Então é muito legal esse... Sim. E apesar de ter o preconceito com coach, ainda assim, se a gente observar, para os mais leigos ainda existe um preconceito com a própria psicologia em si, que em tese é um tipo de ciência mais recente. Se eu não me engano, ela não tem 120 anos. E ainda existe aquele preconceito de, tá indo na terapia porque tá doido. Muitas aspas aqui, tá, gente? Claro, e existe ainda esse preconceito com o profissional, que é o psicólogo, e também com quem procura a terapia em si. Sim. E a questão do coach é um tipo de conhecimento que está sendo criado e eu acho que todos esses questionamentos são super válidos para consolidar também como uma ciência no futuro. Ou como um tipo de terapia, digamos, alternativa para determinada situação. Eu estava até brincando com vocês que a única coisa que parece entre a terapia, que eu também faço e indico para todo mundo, é a linguagem, que é incomum. Porque o processo de terapia, pelo menos para mim, é muito mais ressignificar algo interior ao longo do meu histórico de vida para eu melhorar como indivíduo no mundo e no meio que eu estou. O meu processo de consultoria é... Você me falar especificamente o que você está vivendo no seu relacionamento, é só na área de relacionamento, e eu vou te dar a minha opinião baseada na minha experiência. E isso eu deixo claro para todos os meus clientes, para não ter nenhum tipo de divisão ou nenhum tipo de enganação. E até mesmo os poucos que até hoje não gostaram, eu sempre devolvo o dinheiro tranquilamente e está tudo certo. Então não tem nenhum problema assim, se a pessoa não gostar, aceito críticas também. Mas, enfim, até hoje, de janeiro de 2019 para cá, está batendo quase 3 mil pessoas atendidas. Cara, muito legal. Você acha que as mulheres elas sentem mais falta de falar ou de ouvir? De ouvir os teus conselhos ou elas precisam falar? Como que funciona essa troca? Eu acho que existe um parâmetro social construído em que, proporcionalmente, os homens são mais sacanas dentro dos relacionamentos do que as mulheres. Então... Eu acho que, no que eu consigo analisar,
o que é preciso ser é desconstruído alguns padrões masculinos que as mulheres às vezes acham que é um determinado tipo de sentimento e amor, e na verdade não é. E aqui eu vou dar só um petisco do que seria uma parte da consultoria dentro de um exemplo. Vamos supor que a mulher acabou de terminar o relacionamento e aí ela passa 2 semanas, um mês chorando e sofrendo, e aí com o tempo ela começa a sair, postar história, não sei o que e tal, e aí o ex vê e começa a mudar mensagem, eu podia te ver, não sei o que, tô arrependido e tal. Dentro da mente feminina, ela pensa assim, isso eu tô generalizando, nossa, ele gosta de mim, agora ele tá vendo que tá me perdendo. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com um sentimento genuíno, e sim com uma necessidade de ego, de alimentar o ego do cara, daquela sensação de propriedade de ter aquela mulher. Então, às vezes o cara insiste, quando vê que a mulher tá bem, aí ele fica com ela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, depois larga de novo, como se não fosse nada. E começa a entrar num ciclo vicioso, repetitivo, e assim, a mulher continua indo e voltando, num desgaste emocional sem fim. Caraca. Então, isso poderia ser uma parte da mentoria que eu ofereço. Sim. De mostrar que, na verdade, esse comportamento masculino, ele é padrão dentro de uma sociedade machista que ainda vigora, entendeu? Exatamente. Boa parte. Isso generalizando muito, tá, gente? Com Cada certeza. caso é um caso específico. Enfim, talvez o cara se arrependeu mesmo, mas é muito difícil ficar de dica. Geralmente ele só quer te pegar de novo pra alimentar o próprio ego, e é isso aí. Caraca, bicho. E aqui, e pro futuro? O que vem aí pela frente? Você que sempre se reinventou, o Instagram, claro, bombando, total, os livros. Quais são os projetos? O futuro agora é investir em vídeo, né? Como eu já tenho 3 livros lançados, tenho o processo de mentoria, eu tenho mais 3 livros já prontos, e agora a ideia é lançar um curso mesmo de relacionamento, mostrando um pouco desses padrões, até de explicar um pouco a diferença de como as mulheres foram ensinadas, de como os homens foram ensinados, porque apesar disso estar mudando, ainda tem muita reverberação na sociedade atual. Então é por isso que, apesar de existirem mulheres que fazem homens sofrer, porque existe mesmo, proporcionalmente os homens ainda são muito mais sacanas do que as mulheres nesse campo afetivo. Então a ideia é lançar um curso meio que mostrando isso, algumas diretrizes, algumas desconstruções que a gente tem que fazer. Basicamente vai por aí, a ideia desse curso novo, daqui 1 mês ou 2. Genial, mano. Muito bacana. Qual que é o Instagram? André Ferreira? André Ferrari. Ferreira. O cara é Ferrari, mano. Que Ferreira. André Ferrari. André Ferrari, gente. É Ferrari. André Ferrari no Instagram. E tá aqui o livro. André Ferrari, você não precisa de ninguém para se sentir completo. Editora Caraca, editora grande, Outro Planeta. Muito bom. Bacana. Eu, na realidade, eu deixei o livro aberto aqui, já tirei, porque eu vou querer um autógrafo com certeza, porque é o seguinte, daqui a 5 anos, ele vai... Não vou falar 5, não. Daqui a 2, 3 anos, ele vai estar dando entrevista lá pro Pedro Bial, pro Danilo Gentili, que você não gosta, e no Flow também. Não gostei, não. Fica aqui registrado. Não vou no Danilo Gentili. Mano, 6 meses o cara tá lá, filho. E no Flow também, né? Então eu já deixei o meu aberto aqui. Quer ver? Ô Edas, me dá a canetinha, fazendo favor, tá aí do lado aí, que eu já vou querer um autógrafo com certeza, porque tem que deixar isso aqui registrado. Nossa, será um prazer. O meu vai ser daqui a pouco. Não vou fazer essa porque é azul. Exatamente. Passar aqui que... E treina na The Brothers, hein, gente? Um abraço. Com certeza, Bruno. Um abraço, aí, Bruno, Thiago. Let's bora. The Brothers. Você tá fazendo academia, cara? Então, esses dias o Lécio não tem deixado eu fazer, né? Mas semana que vem eu tô de volta, porque senão, Cara, a pança foi crescer nesse final de ano aí, que eu tive que dar um jeito. Pandemia, eu dei uma engordadinha, viu? Essa câmera aqui, eu acho que ela me engorda um pouquinho mais. Eu não tô do jeito que vocês estão vendo, não, viu, gente? Eu tô um pouquinho mais mal que isso. Sensacional. Ele escreveu aqui pra nós dois, né? Mas é meu, tá? Ih, rapaz. Pra quem quiser, tá na Amazon, viu? Então fica Tá na Amazon também? Tá na Amazon. Legal. Legal demais. E nas livrarias também aí do Brasil. Galera que tá assistindo.
Não sei se tem aqui em Ouro Preto, né? Deveria ter. Deveria ter também. Isso aqui, na realidade, é um baita de um presente. É o primeiro que a gente ganha aqui, até então, no Let's, né? Se Deus quiser, de 800 milhões. O Let's começou agora, mas assim como a gente tá falando com os convidados, em breve a gente vai te chamar de novo e vai ter uma cervejinha, tá? Mano, muito obrigado pela sua disponibilidade. Prontamente atendeu lá. Eu falei, caraca, vai ser foda, porque... eu respondo todo mundo, velho. Não tem jeito. Mandou mensagem, eu tô lá. Cara, obrigado, velho, pela disponibilidade, pelo tempo, pela conversa. Uma conversa muito alto astral e muito esclarecedora também. E assunto muito importante, né? Com certeza. Sensacional, cara. Obrigado, muito sucesso. Virei teu fã mesmo, porque você é um cara de superação, né? Superou um monte de adversidade com inteligência emocional, financeira, né? Uma visão foda. Obrigado, mano. Aí eu fico lisonjeado de participar desse projeto, né? Ouro Preto, aliás, a região dos Inconfidentes me acolheu muito bem. E eu acho que a gente tem que valorizar isso daqui, né? Inclusive, vou fazer até um merchan que não foi pedido. Vim com o blusão da Tumanos, que é de um cara bem bacana. Massa. Então, putz, adoro essa região. Tô encerrando um ciclo aqui e foi um prazer mesmo, de coração. Tá encerrando o ciclo, você vai embora? Então, tem pretensão de ir embora esse ano. É mesmo? E já sabe pra onde? Porto Seguro, Belo Horizonte, São Paulo. Paris, Nova York. Cara, é esse nível, tá? É diferente. Diferente. Mano, mais uma vez, muito obrigado. Valeu demais. Queria deixar aqui um elogio ao seu trabalho. É muito bacana. É muito bacana ver isso tudo que você construiu na sua vida. E eu considero, apesar de que tem uma trajetória longa, visto tudo que você falou aqui pra gente e no briefing também, assim, é tudo muito merecido, porque você lutou muito para chegar onde chegou. Então, queria deixar o meu elogio a tudo que você conquistou e vem conquistando na sua vida, o seu trabalho. Muito bacana, também virei seu fã. Com certeza, eu tava fazendo a brincadeira, mas minha namorada vai ser a primeira a querer ler, e com certeza ela vai ler também, minha mãe e etc. Pô, fico muito feliz, novamente. Deixo aqui o meu muito obrigado, viu? Acho que, assim, nós nos consideramos pequenos ainda, mas seremos grandes um dia, se Deus quiser, e você é um grande pontapé nessa história. Pô, fico feliz de participar e, mais uma vez, eu tenho certeza que, continuando dentro desse formato, nessa região aqui, que tem muito a oferecer, vai dar super certo. É isso aí, show de bola. Bom demais. Fazer um encerramento, então? Pode? Faz, meu querido. É isso aí, muito obrigado a você que assistiu até agora. O nosso Instagram é o Let's Podcast, o Facebook é o Let's Podcast BR. Aproveito para deixar aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui embaixo, comenta o que achou dessa entrevista maravilhosa e comenta também quem você acha que a gente deveria trazer nos próximos episódios. Eu sou o João Gustavo, aqui o Saulo. Obrigado, André Ferrari. Prazer. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera! Valeu, galera! Show demais.